Lição da Escola Sabatina em áudio. Lição 9, 25 de novembro a 1º de dezembro. Missão em favor dos poderosos. Verso para memorizar. Mateus, capítulo 16, verso 26. Ouça. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Embora tenha sido escrita há muitos anos, a Bíblia é a revelação da verdade divina ao mundo. Um dos aspectos da verdade é o ensino sobre a natureza humana. Tanto na antiga Judéia, antes de Cristo, quanto no Brasil do século XXI, a constituição dos seres humanos é essencialmente a mesma. Somos pecadores necessitados da graça divina. Isso inclui os ricos e poderosos, os quais, nos tempos bíblicos, não eram diferentes dos ricos e poderosos dos tempos modernos, em especial no tocante à busca por riqueza, fama e poder, muitas vezes, mas nem sempre, à custa dos vulneráveis. No entanto, Deus está preocupado com a salvação dos ricos e poderosos da mesma forma que se preocupa com a salvação dos pobres e necessitados. A Bíblia dá exemplos emocionantes de personagens poderosos ou ricos ou ambos, e como Deus os usou para abençoar as nações: Abraão, Isaque, Jó, Salomão e José, para citar alguns. Nesta semana, vamos explorar a missão de Deus para com os ricos e poderosos. Acompanhe-nos nessa jornada enquanto vemos como o Pai alcançou algumas dessas pessoas e como está chamando e preparando os adventistas do sétimo dia para testemunhar a esse grupo de pessoas no presente também. Domingo, 26 de novembro, Nabucodonosor. Como adventistas do sétimo dia, cremos no que é conhecido como expiação ilimitada. Isso significa que, em contraste com alguns cristãos, acreditamos que a morte de Cristo foi por toda a humanidade, não apenas por um grupo especial de predestinados para a salvação. Visto que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Por isso, todos foram escolhidos antes da fundação do mundo nele, ainda que nem todos o escolham em contrapartida. Por isso, na Bíblia, todos os tipos de pessoas são alcançadas por Deus. Em Daniel, capítulo 4, o que aconteceu com o rei e o que isso nos diz sobre a salvação de um dos homens mais poderosos do mundo? Um exemplo marcante de como Deus alcança incrédulos poderosos é a história do rei Nabucodonosor. O juízo divino foi executado sobre ele de maneira semelhante ao que ocorreu com alguns reis israelitas. O relato de Nabucodonosor, que caiu em si e reconheceu o Criador, mostra que Deus se preocupa com os ricos e poderosos, bem como com os fracos e necessitados. No verso 37, o homem mais poderoso da terra declarou: "Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos." Como seria bom se todos os altivos mortais entendessem essa verdade. O que podemos aprender com essa história? Primeiro, Deus usa crentes comprometidos, como Daniel, para ser uma ponte a fim de alcançar poderosos incrédulos. Em segundo lugar, Deus pode intervir diretamente no processo de testemunho, a fim de alcançar incrédulos. Nabucodonosor foi humilhado por Deus devido ao seu orgulho e arrogância, e embora tenha sido uma história dramática, há outras maneiras pelas quais os orgulhosos podem ser humilhados. Mesmo não sendo poderosos pelos padrões do mundo, por que devemos evitar a arrogância desse rei? Porque é mais fácil ter essa atitude do que imaginamos? Segunda-feira, 27 de novembro, Naamã. Cristo morreu por todos, não importando a posição social da pessoa. Deus alcança também os poderosos e espera que sigam a sua luz.
Ouça 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao verso 19. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, e por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse tido o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz, quando Naamã se tinha afastado certa distância. Como podemos alcançar pessoas para o Senhor? Em 2 Reis, capítulo 5, do verso 17 ao verso 19, Naamã fez 2 pedidos incomuns depois que Deus o curou da lepra. Primeiro, pediu permissão para levar 2 mulas carregadas de terra de Israel para a Síria, com o propósito de adorar o Deus vivo. Ele declarou: este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Embora Naamã agora acreditasse no único Deus verdadeiro, seu primeiro pedido mostra que as influências pagãs ainda tinham algum domínio sobre seu pensamento. O comandante sírio considerava o Deus de Israel como uma divindade que deveria ser venerada em solo nativo daquela terra.
Embora Naamã reconhecesse a realidade de que não havia Deus além do Senhor de Israel, ele não havia se despojado totalmente da noção de que Deus estava, por algum meio particular, conectado à terra de Israel. Assim, em seu próprio país, ele desejava adorar a Deus em solo israelita. A segunda petição de Naamã mostra a sinceridade de sua fé. Embora tenha decidido servir apenas ao Deus do céu, ele percebeu que não seria fácil cumprir essa resolução. O rei da Síria ainda adorava Rimon, e em sua ocupação, Naamã serviria como acompanhante do rei. Embora Naamã não tivesse intenção de abandonar seus deveres para com o rei, ele não desejava se curvar em adoração a Rimon. Naamã não desejava fazer concessão à idolatria. Eliseu respondeu ao pedido de Naamã dizendo: "Vá em paz." Estas palavras não devem ser consideradas como uma aprovação ou desaprovação ao pedido de despedida de Naamã. Ele devia partir em paz, não em dúvida ou inquieta incerteza. Deus tinha sido bondoso com ele, e ele devia encontrar felicidade e paz no conhecimento e na adoração a Deus. Deus conduz os novos conversos passo a passo e sabe o momento adequado para pedir uma reforma em determinado assunto. Esse princípio deve sempre ser levado em conta pelos que trabalham para a salvação de outros. Como lidar com as pessoas, especialmente aquelas que vêm de uma origem não cristã? Terça-feira, 28 de novembro. Testemunhando aos eruditos. Nicodemos. Nicodemos era culto. A Bíblia o descreve como um dos principais dos judeus. Jesus se referiu a ele como mestre de Israel. Ele tinha boa compreensão da Bíblia e fome espiritual do Senhor. Da perspectiva humana, ele parecia um seguidor de Deus, pois guardava todos os mandamentos e era um líder respeitado. Ele era poderoso e rico. Muitos consideram isso como sinal de que Deus o havia abençoado. No entanto, essas condições não passavam de aparências superficiais. Ouça João capítulo 3, verso 1 ao verso 12. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: "Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele." A isto, respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Perguntou-lhe Nicodemos: "Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?" Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? O que essa história revela sobre as necessidades espirituais de Nicodemos e sobre como Jesus as abordou? Quando Nicodemos foi a Jesus, ele tentou manter as aparências e sua condição atual. Mas Deus conhecia o seu coração. Da mesma forma, Ele conhece o coração e as necessidades de todos os ricos e poderosos, independentemente de sua origem. Nicodemos foi a Jesus porque os ensinos do Mestre o tinham convencido. Seu orgulho o impediu de confessar abertamente Jesus como Senhor, mas aquela noite o transformou para sempre. Mesmo depois de estar convencido de que Jesus foi enviado por Deus, ele ainda não assumia publicamente que era seguidor de Jesus Cristo.
Ouça João capítulo 7, verso 43 a 52. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Ouça João capítulo 19, verso 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. O que esses textos nos dizem sobre Nicodemos e Jesus? Podemos ver nesses versos que Nicodemos tinha sido claramente impactado por Jesus, tanto que procurou protegê-lo quando Jesus estava vivo e em seguida o honrou em sua morte. Sem dúvida, o Senhor havia alcançado Nicodemos, que apesar de seu conhecimento e sabedoria, tinha uma grande necessidade do Salvador, assim como todos nós temos. Por que devemos ter cuidado com a armadilha de pensar que, porque temos a verdade, o conhecimento dela por si só é suficiente para nos salvar? Pessoas com conhecimento mais do que suficiente para serem salvas, mesmo sobre as 3 mensagens angélicas, poderão se perder? Quarta-feira, 29 de novembro. Missão junto aos ricos. Ouça Mateus capítulo 19, verso 16 a 22. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Que lições podemos aprender com essa história em que, em contraste com a de Nicodemos, a pessoa não aceitou Jesus? A interação de Jesus com um jovem governante rico mostra que a riqueza pode ser uma armadilha muito perigosa. Observe as palavras: e ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus capítulo 19, verso 24. É claro que isso não significa que os ricos não possam ser salvos. Significa apenas que, se essas pessoas não forem cuidadosas, suas riquezas podem ser um impedimento para a salvação. No fim, ricos e pobres têm o mesmo destino, a sepultura. Isso significa que os ricos necessitam tão desesperadamente da salvação quanto qualquer outra pessoa. A despeito do que o dinheiro possa comprar, ele não pode isentar ninguém da morte. Essa isenção acontece apenas como um presente oferecido gratuitamente por Jesus a quem quer que a reivindique pela fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Ouça Lucas capítulo 19, verso 1 ao verso 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que fez a diferença nessa história, em contraste com a do jovem rico? Zaqueu respondeu a Jesus de um modo que, infelizmente, o jovem rico não fez. Observe que Jesus não disse a Zaqueu para vender o que tinha e dar aos pobres, como fez com o jovem rico. Certamente, Jesus sabia quanto o jovem rico estava ligado ao dinheiro, e foi por isso que Jesus disse que ele devia tomar aquela atitude de renúncia. Em contrapartida, embora não saibamos tudo o que foi falado, quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, ele foi convencido por Jesus e sabia que tinha que fazer algumas mudanças em sua vida, principalmente no que se referia à sua riqueza. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? O que essas palavras devem dizer a todos nós? Quinta-feira, 30 de novembro. Missão junto aos poderosos. Jesus sabia como fazer amizade com os poderosos. Ele era admirado e respeitado por muitas dessas pessoas e, ao mesmo tempo, também era desprezado por muitos. As pessoas poderosas que foram a Jesus em busca de ajuda sentiram que ele se importava com elas. Além disso, muitos dos ricos e poderosos não foram abertamente a Jesus de imediato. Eles esperaram até que tivessem certeza de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Foi assim com Nicodemos e com José de Arimateia. Ouça Mateus capítulo 27, versos 57 a 60. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Como o Senhor usou um homem rico que havia sido impactado? Até esse momento, não ouvimos nada de José de Arimateia. De repente, esse homem rico aparece, quase do nada, e é usado para o cumprimento da profecia. Deus usou e continuará a usar os ricos para seus propósitos. Por isso, no cumprimento da missão, a igreja deve alcançá-los também. Nessa obra, o primeiro desafio é fazer amizade com pessoas poderosas. Permita que Deus dirija os encontros com tais pessoas. Jesus fez isso. Elas se tornaram testemunhas de sua mensagem, cura e poder. Elas foram convencidas nos bastidores de que ele era o Filho de Deus. Pessoas poderosas procurarão associar-se com o ministério genuíno por uma série de razões. Elas querem fazer parte de algo bom que está mudando a vida das pessoas. Elas sabem que o envolvimento com essa obra pode mudar também a vida delas. Essa é a maneira sutil pela qual ricos e poderosos podem obter a ajuda de que precisam sem divulgar publicamente suas necessidades. Uma outra etapa é começar um ministério genuíno como uma avenida pela qual ricos e poderosos participem do serviço de Deus. Reserve algum tempo para investir na vida dos ricos e poderosos em sua sociedade. Desafio: adicione à sua lista de oração diária algum incrédulo que esteja em posição de poder, alguém com quem você possa entrar em contato. Desafie-se. Envie uma carta ou e-mail para alguém em posição de poder, mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa, e diga que está orando por ela. Sexta-feira, 1º de dezembro. Estudo adicional. Jesus ama os pobres e os ricos. Ele morreu por príncipes e por indigentes e conhecia a maneira mais eficaz de alcançar o coração. Ele advertiu:
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Somos desafiados a alcançar pessoas poderosas com o Evangelho de Cristo. Elas precisam tanto de salvação quanto qualquer pessoa, mesmo que infelizmente não percebam isso por causa da segurança que acreditam que sua riqueza ofereça. Muito se diz quanto ao nosso dever para com os pobres negligenciados. Não se deveria, porém, dar alguma atenção aos negligenciados ricos? Muitos consideram essa classe um caso perdido. Milhares de ricos têm baixado ao túmulo inadvertidos. Mas por mais indiferentes que pareçam, muitos entre eles são almas oprimidas. Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, página 125.